18h02. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando mais um Cidade em Revista. É um resumo das principais notícias do dia. Produção, apresentação e trabalhos técnicos de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Facisa, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Clínica Médica Diagnóstica e Saúde em Esperança, ESAC, Escola Superior de Aviação Civil, Anatório Seguros e Hospital João 23, referência nacional em medicina. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba. Cidade em Revista está chegando e destaca nesta quarta-feira: Rodrigo Maia vai se transformando no maior opositor do governo Jair Bolsonaro e ainda não definiu o nome do candidato à sua sucessão na Câmara. Congresso aprova a LDO para 2021. Presidente Bolsonaro muda o tom e surpreende. E o governo federal divulga plano de vacinação, enquanto que o Supremo julga ações sobre a obrigatoriedade da vacina. Rubinho Barrichello faz graça com os brasileiros e diz que agora está na frente. Vai se vacinar primeiro nos Estados Unidos. Esses e outros destaques no programa que começa pra valer logo após mensagens importantes que nós vamos transmitir agora. 18h06 na Paraíba. Fim de ano pede encontros e abraços. Mas 2020 é um ano que pede cuidado e paciência. A pandemia de coronavírus ainda não acabou. E respeito e proteção são o melhor presente que podemos dar. Mantenha o distanciamento social e o uso de máscaras quando for confraternizar. Cuide-se agora para ter um feliz ano novo.
Uma parceria Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Se tem uma coisa que todo mundo vê, é o quanto Campina Grande cresceu nesses últimos anos. Basta sair de casa e ter uma obra da Prefeitura de Campina. Como as mais de 1.200 ruas que foram pavimentadas. É asfalto que dava para chegar em João Pessoa. Os 4 binários que foram construídos, 2 viadutos, a alça leste e a extensão do canal do Bodocongó. Não é pouca coisa não, viu? A cidade ficou muito mais iluminada com 150 quilômetros de iluminação LED. Fora a construção de 72 praças e as mais de 7.000 moradias do Aloysio Campos. Um complexo habitacional grandioso que já nasceu maior do que 180 cidades da Paraíba. Não faltou obra da prefeitura para essa cidade engrandecer. É só olhar em volta para ver. Campina cresceu de verdade. Prefeitura de Campina Grande, uma cidade de trabalho que não para de crescer. Ação terça e quarta-feira livre, Ideal Supermercados. Confiram! Tomate quilo de R$ 3,89 por R$ 2,79. Pimentão verde quilo de R$ 3,99 por R$ 2,79. Batata doce quilo roxa de R$ 3,99 por R$ 2,79. Abacaxi unidade de R$ 3,99 por R$ 2,99. Manga água em quilo de R$ 2,59 por R$ 1,59. Festival de prêmios Ideal sem comparação. O Ideal Supermercado tem mais de 50 anos de contribuição para a economia dos paraibanos. São 2 lojas para melhor servir a população de Campina Grande e da região. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão no Centenário, e o lojão do Ponto de 100 réis. Aproveite as ofertas diárias das 2 lojas do Ideal Economia Total. Asconf é a assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Uma saudação especial aos amigos da cidade de Serra Redonda. Temos uma grande audiência na Serra, na zona urbana e na zona rural. Boa noite a você que é de Serra Redonda. Você acompanha o Cidade em Revista pela Rádio Cidade AM 1310, pela Camisa 10 FM, Sertão FM e Bultrins Web Rádio. Pode nos acompanhar também pelo Facebook da Rádio Cidade, na Rede Esperança, ou no Facebook do Paulo Roberto. Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Não fazer as adequações físicas necessárias para tornar os locais acessíveis às pessoas com deficiência. Isso é capacitismo. Uma parceria Rádio Senado. São 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora.
A nossa saudação a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, nos ajudando a fazer reflexões sobre os fatos mais importantes de cada dia. A todos o sincero, o honesto desejo de uma boa noite, que todos estejam e fiquem bem. O governo federal finalmente hoje anunciou o plano de vacinação. Oposição cobrando, Rede Globo cobrando, Supremo Tribunal Federal cobrando. O governo resolveu fazer a apresentação desse plano de vacinação. Apresenta-se o plano de uma vacina que ainda não temos. Diferentemente de outros países que compraram a vacina, ela foi aprovada e já receberam, a gente não pôde ainda começar a vacinação porque não tem vacina. Não tendo a vacina e ela não tendo sido aprovada, como é que você vai iniciar a vacinação? Algo meio complicado. Coisas que acontecem no nosso Brasil e que fica muito difícil você explicar lá fora. Mas de todo jeito, cria-se uma polêmica a cada dia, uma polêmica a cada hora. E a mais recente diz respeito à obrigatoriedade ou não da vacinação. É para o governo obrigar todo mundo a se vacinar ou não? Aí o Supremo Tribunal Federal é quem resolve. Os ministros entendem muito de imunização, de vacinação. Aliás, os ministros da Alta Corte de Justiça do Brasil, o Poder Judiciário do país, afinal das contas, entende de tudo. Eu nunca vi um povo tão preparado, tão capaz e tão competente. Julgam de briga de galo, a chifre que marido botou em mulher ou mulher botou em marido. Julgam tudo, todo dia tem um julgamento sobre um determinado assunto. Arma de fogo, tudo no mundo cai no Supremo. E o Supremo julga. É uma rapidez impressionante. Tem ação lá que se senta em cima, como disse José Neumann e Pinto, há 20, 30, 40 anos. Outras julgam em 2, 3 dias. É algo que também a população brasileira até agora não entendeu. Mas se você parar um pouquinho para pensar, e pensar não faz a cabeça doer. Já expliquei aqui que a partir do momento, do instante em que você ouve especialistas, você passa a entender que pensar não dói. Pode pensar à vontade. Então vejam só, quando você começa a pensar um pouquinho, você chega à conclusão de que a pessoa que não se vacinar, por si só, já estará discriminada. Porque você imagine o dono de uma loja, você que me escuta agora que é comerciante, é um bodegueiro, tem um mercadinho, tem uma loja de confecção, tem uma franquia do boticário, vende perfume, vende qualquer coisa, tem uma padaria. Chega a oportunidade de você precisar contratar alguém. Aí você anuncia no rádio, ou você bota um anúncio na internet, no Facebook, no Instagram, seja lá onde for. Tenho uma vaga de balconista na minha padaria, por exemplo. Aí chegam 200 pessoas, do jeito que hoje está o desemprego, anuncia-se uma vaga, tem centenas de concorrentes, milhares de concorrentes, em alguns casos. Aí você manda fazer uma seleção, selecionam-se ali 10 ou 20. Filtram-se entre todos os que chegaram 10 ou 20. Esses vão fazer um teste final para ver quem você contrata. Escolhida a pessoa para contratação, isso é depois da gente ter a vacina. Preste bem atenção, assim comigo. Você pega a documentação, manda o seu gerente, seu chefe de recursos humanos, seu contador, seja lá quem for, pedir os documentos daquela pessoa para contratação. Olha, carteira profissional está aqui, identidade, CPF, você faz uma consulta para ver, junto às autoridades policiais, se aquela pessoa tem passagem, se envolveu em algum crime. Você pede uma carta de apresentação do emprego anterior, ela tem, tudo legalzinho. Aí diz, vacinou-se contra a Covid? Não.
você não contrata. Eu não contrataria. Porque aquela pessoa, em não tendo se vacinado, ela pode estar contaminada, não sentir nada, ser assintomática, e em estando contaminada, chegou no seu ambiente de trabalho, ela pode contaminar a você, os seus familiares e os outros empregados. Todo mundo que está ali, inclusive os clientes. Vocês entenderam? Então, quem não tomar essa vacina, uma vacina qualquer, hoje, amanhã ou depois, essa pessoa estará sendo discriminada em vários ambientes. Eu estou dando aqui esse exemplo fictício, essa possibilidade, mas vejamos, você precisa ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, tem lá um filho seu, o pai, a mãe, um parente querido, ou você quer fazer uma viagem de turismo para desopilar, esfriar a cabeça, adoeceu alguém da sua família, você precisa correr para lá para ajudar. Quando você chega no aeroporto, na hora de fazer o check-in, despachar a bagagem, a mocinha ou o rapaz lá no balcão da companhia aérea vai dizer documentação toda, carteira de vacinação. Olha lá, tem vacinação contra febre amarela, contra gripe, contra não sei o que, isso e aquilo, contra Covid-19. Vacinou-se? Não viaja, não embarca. A empresa aérea não vai querer levar quem não se vacinou. Entenderam? Então, isso vai acontecer em vários ambientes neste Brasil e nesse mundo. Faculdades não vão querer quem não tenha se vacinado. O sujeito quer se inscrever no curso de medicina, de engenharia, de comunicação, de direito, qualquer um. Não está vacinado, não pode se matricular. Ou se estiver se matriculado, não pode iniciar as aulas. Então, meus amigos, a gente tem que pensar. Agora, não podemos embarcar numa tese maluca de tomar uma vacina cuja comprovação seja duvidosa. Aí é outra coisa. Porque essas vacinas que nós temos hoje, todas elas foram desenvolvidas ao longo de anos, de décadas. Tem vacina que o pessoal pesquisou 10 anos. Fazia teste em rato, fazia teste em cavalo, em gato, em cachorro. Ia testando em animais até chegar à conclusão de que no ser humano ela funcionaria e poderia aplicar, que iria funcionar. Aí começou a vacinar a população. Foi assim. Mas nós, os da nossa geração, nós não tínhamos passado ainda por uma pandemia dessas. De modo que, com um ano e pouco do surgimento do novo coronavírus e da doença que ele provoca, que é a Covid-19, a ciência correu. Cientistas do mundo todo, aquilo que eles faziam em 2, 3, 4, 5 anos, passaram a fazer em 2, 3, 4, 5 meses. Gera-se a dúvida, será que vai funcionar? Alguns estão dizendo que sim, porque os testes foram mais rápidos, as etapas foram sendo cumpridas com o pessoal trabalhando 24 horas por dia, porque tinha-se pressa, tem-se pressa. Está morrendo gente aos milhares no mundo todo. E aí a ciência correu. Então tem 5 ou 6 aí que são mais conhecidas, mais divulgadas, mas tem aí uns 300 tipos de vacinas sendo desenvolvidas no mundo. Umas vão funcionar e outras não. Nesse primeiro momento, a gente fica na dúvida. A vacina da China funciona? Dizem que não. Dizem que os chineses estão comprando vacina em outros lugares para vacinar o seu povo e não estão utilizando sua vacina. Isso é fake news ou é uma notícia verdadeira? Gera-se dúvida na cabeça das pessoas. Os países considerados de primeiro mundo estão vacinando com vacina da China? Não. Nem o Canadá, nem os Estados Unidos. E os países da União Europeia, os 27 países que compõem o bloco da União Europeia, vão começar a vacinar com outras vacinas, e não com a da China. Então vejam só que situação foi colocada para nós brasileiros. O presidente diz, eu não vou me vacinar. E ele já teve a Covid-19 e ficou bom. Será que não pode se infectar outra vez? Ele diz que não vai e que não vai obrigar ninguém a se vacinar. Aí corre um partido político para o Supremo Tribunal Federal e diz, é para obrigar o povo a se vacinar. Aí o Supremo vai julgar se é para obrigar ou não. E os ministros entendem esse negócio? Não sei. Hoje no Brasil a gente tem o quê? Tem obrigatoriedade para votar. Você é obrigado a votar. Não, mas eu não vou votar. Aí você é penalizado, tem uma multa e fica impedido de fazer uma série de coisas até que regularize a sua situação com a justiça eleitoral. Não é assim? Então pode-se também chegar e dizer, olha, quem não se vacinar não pode isso, nem isso, nem isso, nem aquilo outro.
Pode acontecer. E há também a obrigatoriedade hoje do jovem, do sexo masculino, ao completar 18 anos, se apresentar numa junta do serviço militar. São duas coisas assim que a gente de primeira lembra que são obrigadas no Brasil. Serviço militar para os jovens, por enquanto só para os homens, as moças não têm essa obrigação, e a obrigação do brasileiro votar. Agora, uns querem e outros não obrigar que você se vacine. Não sei se é uma boa ou não, mas de todo modo, o presidente está dizendo que nesse primeiro momento há dúvida quanto às reações que essa vacina pode provocar. E o sujeito assinando um documento se responsabilizando, se morrer, morreu. A culpa é sua que quis tomar a vacina voluntariamente. Mas o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que será necessária, sim, a assinatura de um termo de responsabilidade apenas para quem tomar vacina de uso emergencial. O que é isso? A medida, segundo o ministro, não será necessária para vacinas que tiverem obtido o registro definitivo da Anvisa. Entendeu? Você quer tomar a vacina de João Dória, corra lá para São Paulo e tome. Agora, o problema é seu. Se morrer, não bota a culpa em ninguém. Agora, se for uma vacina que tiver sido aprovada pela Anvisa, não vai precisar você assinar. Você hoje se vacina contra a gripe todo ano, não assina nada. Você se vacina contra a febre amarela, não assina nada. Se vacina contra paralisia infantil, agonizado o pai e a mãe, não assina nada. Leva lá a carteirinha, anotou, resolveu a situação. O ministro da Saúde, Pazuello, deu uma entrevista coletiva hoje, após a apresentação do plano de imunização que foi feito no Palácio do Planalto. Os novos grupos prioritários e, por exemplo, meus amigos e minhas amigas, a previsão de utilização da vacina chinesa foram incluídos na versão do plano de vacinação contra a Covid-19 apresentado oficialmente hoje. As duas coisas acrescidas são as principais mudanças em relação ao que o Ministério da Saúde já havia divulgado semana passada por determinação do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o governo federal vive obedecendo ao Supremo. Vocês sabem que mudou, né? O Executivo hoje fica lá só recebendo ordens do outro lado da praça. Está assim. Além disso, a atual versão do plano também excluiu a lista com nomes de pesquisadores antes citados no documento como colaboradores. Durante a apresentação do plano hoje, lá no Palácio do Planalto, outra polêmica com a comunidade científica foi abordada. O governo afirmou que o termo de responsabilidade ainda será exigido de quem tomar a vacina que tiver a aprovação de uso emergencial. Mas os chamados especialistas são contra a assinatura de um termo. Permanece indefinida a data do início da vacinação. O Ministério da Saúde diz aguardar que os desenvolvedores de vacina obtenham a licença e disponibilizem as doses. O ministro Eduardo Pazuello projetou isso para meados de fevereiro, sem especificar uma data, como época de início da vacinação. Quais são os novos grupos prioritários? Na atualização do plano, feita hoje, foram incluídos entre as prioridades da campanha de vacinação comunidades tradicionais ribeirinhas, aquele povo que mora em beira de rio, os quilombolas, pessoas que são descendentes de escravos e que moram nos quilombos, trabalhadores do transporte coletivo, motoristas, cobradores, onde ainda existir, pessoas em situação de rua, moradores de rua, e população privada de liberdade, ou seja, quem estiver preso. Além dos novos grupos, permanecem entre os prioritários trabalhadores da área de saúde, idosos acima de 60 anos, 60, os índios, as pessoas portadoras de comorbidades, o que é isso? Diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problemas renais, e por aí vai, professores do nível básico ao superior, ou seja, professores em todos os níveis, profissionais de forças de segurança e salvamento e os funcionários do sistema prisional, os presos e quem trabalhar em presídios. Segundo o governo, são 49.600.000 pessoas vacinadas nas 3 primeiras etapas do plano. Ainda de acordo com o governo, a vacinação no Brasil deve ser concluída em 16 meses.
4 meses para vacinar todos os grupos prioritários e, em seguida, 12 meses, 1 ano, para imunizar a população em geral. Vocês imaginem quanta gente vai morrer até que essa vacina consiga chegar a elas. A vacinação, portanto, ainda não tem uma data para começar. O governo afirma que é preciso esperar que a Anvisa aprove o registro de vacinas. Até agora, nenhum pedido foi feito. É preciso também a gente entender isso. Como é que a Anvisa vai aprovar uma vacina se ninguém pediu para aprovar? Manda a vacina para lá, pede-se o registro e os técnicos, os cientistas, as autoridades sanitárias da Anvisa vão analisar aquela vacina. Não é chegar e dizer está aprovada, não. E se começar a matar o povo? Vocês entenderam? É complicada a situação, muito complicada. De acordo com o plano apresentado hoje, as 3 primeiras fases incluem, presta atenção como vai ser. Primeira fase, trabalhadores da saúde, pessoas com 75 anos ou mais, 75. Depois as pessoas com 60 anos ou mais, 60. Em seguida, índios, o pessoal dos quilombos e as comunidades ribeirinhas. A segunda fase, pessoas com idades entre 60 e 74 anos. Terceira fase, as pessoas com as comorbidades. Ainda não está definido em que fase serão inseridos os demais grupos prioritários. Segundo o governo, a decisão depende da aprovação das vacinas e também da disponibilidade. Ou seja, o governo atendeu ao que o Supremo determinou, que hoje o Supremo determina. E continua tudo do mesmo jeito. Você não tem vacina. Se não tem vacina, não tem como começar a vacinação. A vacina que João Dória comprou na China, chegou, está lá em São Paulo, não mandaram para a Anvisa analisar se presta ou se não presta, e ele mandou produzir. Estão produzindo mais. Produzindo cerca de 1 milhão por dia, 1 milhão de doses, e guardando tudo. E ele disse que não vai pedir à Anvisa autorização não, para analisar. Vai esperar que a China diga que a vacina é boa. Complicada a situação, muitíssimo complicada. E o presidente Jair Bolsonaro hoje mudou o tom, fez um discurso lá no Palácio do Planalto, bem tranquilo. Estava Jairzinho, paz e amor, sem querer briga com ninguém, dizendo que a pandemia realmente mata e que as pessoas precisam ter cuidado. Mudou completamente o discurso. Hoje, o presidente da República, quem não assistiu, quem não ouviu, terá a oportunidade de acompanhar tudo isso hoje à noite, porque a televisão vai mostrar toda essa movimentação que aconteceu. Teve a presença de muitos governadores. O ouvinte perguntou aqui antes do programa começar, João Dória foi? Não, João Dória não apareceu lá de jeito nenhum. Ele faz oposição hoje ao governo de Bolsonaro, né? Não quer nem saber, quer aplicar a vacina dele. Mas muitos governadores compareceram, alguns prefeitos. Entre esses prefeitos estava o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que está em Brasília já desde a segunda-feira, visitando ministérios, secretarias. E de ontem para cá, Bruno conversou com pelo menos 3 ministros, conversou com Damares Alves ontem, mandou inclusive fotografia que vocês devem ter visto aí nas redes sociais. Ele também conversou com o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, e esteve agora à tarde com o ministro do Turismo, batendo um papo lá em Brasília, que é exatamente o Gilson Machado, novo ministro do Turismo. Então, se apresentando como prefeito eleito de Campina Grande, dizendo o que pretende fazer, estabelecendo, né, as linhas de contato com as autoridades federais. Afinal das contas, todos os municípios brasileiros precisam de verba federal e Campina Grande não seria a exceção. Então, o Bruno está fazendo seu papel, deve estar retornando a Campina Grande, se já não retornou, acho que não chegou ainda, deve chegar na madrugada, e amanhã haverá solenidade de diplomação. Aqui a Justiça Eleitoral já estabeleceu que apenas Bruno Cunha Lima, prefeito eleito, o vice-prefeito eleito Lucas Ribeiro e a vereadora mais votada, Eva Gouveia, esses 3 apenas comparecerão à Justiça Eleitoral para receber a sua diplomação.
Os vereadores eleitos e os suplentes deverão receber seus diplomas depois no plenário da Câmara Municipal. Foi isso que ficou estabelecido aqui pela Justiça Eleitoral. São 18 horas e 32 minutos. Eu sei que você está confuso aí, como eu estou e como todos os brasileiros estão. O que passa pela nossa cabeça é: eu vou me vacinar? Eu devo me vacinar? Uma coisa é certa: todos nós devemos continuar tomando os cuidados que estamos tomando. Não devemos relaxar. Muita gente está morrendo. Eu fico impressionado, respeito as opiniões das pessoas, mas tento convencê-las de que elas estão equivocadas, de que elas estão enganadas. Tenho ouvido muita gente dizer que isso é tudo onda, e que essa doença não é o que estão dizendo, que estão fazendo um alarme danado. Minha gente, estão morrendo pessoas próximas a gente, estão morrendo pessoas conhecidas. Nós temos parentes, temos amigos, pessoas queridas que estão doentes, sem a certeza de que vão retornar às suas atividades normais, nem com a certeza de que vão escapar. E por que você não se prevenir? E por que você não fazer a sua parte, protegendo a si próprio e protegendo aos seus? Nas últimas 24 horas, aqui na Paraíba, 4 médicos morreram de Covid-19. Vocês acham que, se esse negócio não fosse sério, médicos estariam morrendo? Desde que essa pandemia chegou aqui na Paraíba, já morreram 20 médicos. 20! 4 de ontem para hoje. Um deles trabalhava com o senador Zé Maranhão, era o chefe de gabinete dele, sobrinho da desembargadora Fátima, que é a esposa do senador Maranhão. Vejam que situação. Se a desembargadora está com a Covid, a situação dela não é grave. Se o rapaz sobrinho dela, chefe de gabinete de Maranhão, morreu, vocês imaginem que devem ter outras pessoas próximas a elas, que trabalharam na campanha, que estiveram reunidas o tempo todo, viajando, indo de um bairro para outro. Deve ter mais gente próximas a elas infectadas. Vejam a situação do Genival Lacerda, praticamente irreversível. É uma realidade dura, mas é a realidade. Médicos e familiares já pensando no pior, pensando inclusive no sepultamento, porque os médicos já disseram que só um milagre salvará Genival. Tem piorado a cada dia, pela idade, por ser obeso, se agravou muito a situação dele. E vejam quantas pessoas, famosas ou não, a gente tem sabido do seu passamento, da sua morte. Vejo que quando, por exemplo, um homem como o doutor Geraldo Medeiros dá entrevista, Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do Estado, aí tem gente que diz: não quero nem ver, lá vem com desgraça de novo. Tem que mostrar a realidade. Não é querendo alarmar, tocar rebu, tocar terror, nada disso. É para que as pessoas tenham cuidado. De ontem para hoje, meu amigo Hulk, 10 pessoas morreram aqui na Paraíba. Já faleceram no território paraibano 3.487 pessoas. Ou seja, quase 3.500 pessoas. Isso não é brincadeira, meus amigos. Não é brincadeira. Olha aqui o que o meu amigo Barbosa, da Eletrônica Barbosa, lá de Esperança, está comunicando. Estou com meu irmão, Antônio Ceboleiro, internado há mais de uma semana. Não é Covid, mas a gente se preocupa. Qual foi o meu medo? Vocês sabem que eu adoeci semana passada. Passei uma semana sem trabalhar na televisão, voltei hoje. Passei aqui quinta, sexta e acho que segunda sem fazer esse programa. Qual foi o meu medo de ir para uma UPA, de ir para um hospital, de procurar um médico? Foi medo de sair daqui com a alergia que eu estava e ainda estou, com o resfriado, com a gripe, e chegar lá e pegar Covid. Você chega hoje num pronto-socorro, numa UPA, chegou no local de atendimento, vai ter aglomeração. Ninguém está ali saudável. Quem procura uma UPA, quem procura um hospital, é porque está doente. Então todo mundo está ali doente. Não se respeita distanciamento. Cadeiras próximas umas das outras. Ambiente fechado. Gente suada. Apertado o ambiente, o local.
você está correndo o risco de passar a sua doença para as outras e de pegar as doenças delas. Então, por que é que tem médico que está sem atender os seus pacientes? Porque as cirurgias não estão acontecendo, foram suspensas em sua maioria. Porque os médicos sabem que a pessoa pode chegar para fazer uma cirurgia de apendicite, por exemplo, uma cirurgia boba, pequena, e pegar uma doença. Quanta gente foi para o hospital, não tinha Covid não, pegou lá e morreu, não voltou. Então, hoje o medo maior, meu amigo Barbosa, das pessoas, é ir para um hospital, para uma UPA, para um pronto-socorro, ou levar um parente, principalmente idoso, com qualquer problema que seja, por mais simples que seja, levar e aquela pessoa não voltar. Antes a gente tinha medo de quê, doutor Gildo? Infecção hospitalar. Que existe. O ambiente hospitalar é, por si só, contaminado. Ali só tem gente doente. Estão tratando doenças. Quantas pessoas antes da Covid-19 nós conhecemos que foram para o hospital saudáveis, muitas vezes fazer uma cirurgia de lipoaspiração, uma cirurgia plástica, corretiva disso ou daquilo, aí pegava infecção hospitalar e morria. Semana passada, em João Pessoa, um homem, um empresário jovem, tinha 40 e poucos anos, acredito que não tinha 50 anos, isso a imprensa divulgou, era gordo, achou de fazer uma cirurgia bariátrica. Vou fazer uma cirurgia de redução do estômago. Aí foi e fez a cirurgia de redução do estômago. Uma semana depois morreu. Ninguém sabe se pegou infecção hospitalar, porque a cirurgia deu errado, se pegou a Covid-19. Estão entendendo? É complicado. Então, meus amigos, o que a gente pode dizer daqui, pela experiência de vida, pelo contato diário que tem com pessoas, é dizer, cuidem-se. Tenham cuidado. Dentistas amigos que eu tenho, como Dr. Gildo, Dr. Alcione, João Moraes Lucas, Luiz Carlos Gomes do Ó. Quantos dentistas nós conhecemos que estão sem trabalhar? Por quê? Possibilidade de contágio. Ele vai abrir a bocarra ali, próximo ao dentista. Ele pode usar máscara, ele pode usar luva, ele pode usar o que ele quiser, mas pode pegar, se infectar. Tem os equipamentos que são utilizados. Tem os insumos que ele precisa usar, tem que pegar na boca do sujeito, na língua, no dente, na gengiva, em todo canto. Então tem dentista que está, desde o mês de março, desde abril, sem trabalhar, com medo, porque outros colegas morreram. Então a gente tem que refletir, pense porque, meus amigos e minhas amigas, pensar não faz a cabeça doer. Pode continuar pensando. E quem tiver fé, utilize sua fé também, que ajuda. Fé em Deus, fé em Jeová, fé em Iemanjá, fé em Ogum, no que você acreditar. Tenha fé, peça a Deus para afastar essa desgraça de você e da sua família, meu amigo Wilson Siqueira. E faça a sua parte. Não pode ficar esperando apenas que Deus faça a sua parte, porque é gente demais pedindo a Deus. Isso é como jogo de futebol. Vai jogar o Campinense contra o 13. Aí o 13 ano diz, se Deus quiser o Galo ganha. O Raposeiro diz, se Deus quiser a Raposa ganha. E Deus vai se envolver em danado de jogo. Um bocado de dirigente ladrão que a gente está vendo aí, que passou, que ainda está nesses clubes, levaram 11 milhões de reais do governo do Estado. Aí Deus vai se envolver com um bocado de mala desse aí, mas não vai de jeito nenhum. Então não envolva Deus com essas coisas não, que Deus tem coisa mais importante para resolver. São 18 horas e 40 minutos na Paraíba. Dr. Gildo lembra bem aqui, a linguagem técnica é o spray bacteriano. Verdade. Olha, você quando espirra, você quando tosse, o sprayzinho vai para o ar. Por mais que você ponha a mão na boca, no nariz, o cotovelo, seja lá o que for, mas quer ver, faça um teste. Bota um espelho na sua frente e espirre. Ou bote um espelho na sua frente, um vidro, e tussa, sem botar a mão na frente da boca, você vai ver quanto líquido vai para o vidro, para o espelho. Aquilo ali fica no ar e vai para pessoas próximas a você. Tem gente que espirra, tosse, faz tudo no mundo, arrota, solta pum, sem se preocupar com quem está perto, né? Os deseducados. E nós estamos, lembrem-se, num país de gente analfabeta e deseducada.
Olha aqui o que a Erivan me passa, o caso do filho dele, que é da área de saúde, meus amigos. Quando passar a onda, vamos pegar. Doutor Miramor, doutor Valdir Cesarino, é verdade. Essas coisas. Tem gente que precisa fazer revisão depois de cirurgia, Isabela e Bebeto, tudo isso está suspenso. Aí fica botando a culpa no médico. Eu procurei o médico, não tinha médico. Eu fui no posto, não tinha médico. Se você fosse médico, se você fosse enfermeiro, ou tivesse o seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, trabalhando na área de saúde, como é que você estaria hoje? Então tem que pensar também nesses profissionais. Quantos enfermeiros já morreram? Quantas enfermeiras já nos deixaram? Todas lá, trabalhando. Não, a profissão tem que ir. Sim, doutor. Mas nós somos todos seres humanos, não somos máquinas. Um robô você liga, ele fica lá funcionando 24 horas de noite, não reclama de nada. Não adoece, não precisa beber água, não precisa ir no banheiro. Ser humano é diferente. Primeiro fica vendo aquilo tudo ali. Já vai baixando o astral. Medo de chegar em casa e contaminar o pai, o filho, o avô, o neto, a tia. Não é assim? E depois medo de morrer também, que todo mundo tem. Agora à tarde eu estava assistindo a Globo News, como sempre faço, eu fico com 3, 4 televisores ligados. Eu vejo CNN, eu vejo Globo News, Band News e os canais normais, além da CNN americana. E um médico, a moça Maria Beltrão mostrou um médico que pegou Covid, tratando as pessoas. Cara novo, não tem 40 anos. Resultado, o vírus foi para os seus intestinos, foi preciso fazer uma cirurgia, tirar 40% do intestino do rapaz, que ele recuperou-se, mas jamais será o mesmo, jamais terá a saúde que tinha. E pegou trabalhando, tratando das pessoas. Então quando eu ouço dizer assim, o doutor fulano de tal está em casa, esse médico deveria estar ajudando as pessoas a salvar. Ele está com medo também. Ele tem comodidade, ele é hipertenso, ele é obeso, ele é diabético. Médico também adoece. Dentista também adoece. Engenheiro, jornalista, todo mundo adoece. Temos que ter essa compreensão. Pule o balcão. Imagine você do outro lado. Aí você vai sentir, não é, meu amigo George Oliveira? Vera Magalhães da CBN também está doente. Deixa eu ver aqui quem mais. Bebeto e Isabela, meu amigo João Camelo. Olha, lembrando, Paulinho do Roupa Nova, que a gente divulgou aqui. Cara cheio de vida, só fazia o bem. Não, mas Paulinho não morreu de Covid, não. Morreu sim, ele fez a cirurgia, negócio de medula, transplante de medula, estava bem, estava tranquilo, aí pegou a Covid. Morreu em consequência da Covid, não foi da cirurgia. Marcos Renan, boa noite, Marquinhos. Marquinhos é filho de Marquinhos Lutero. Manhinha está ali, como faz todos os dias, essa hora, fazendo crochê e escutando você para rimar. Dá um abraço aí, mana. Eu lembro quando você nasceu, viu, cara velho? Eu lembro quando Mana estava grávida de você. Marquinhos Lutero, meu saudoso colega, foi quem me colocou no rádio. Perturbei Lutero demais, Lutero disse, eu vou dar uma oportunidade a esse cara. Meu amigo Hulk o Gari, ouvi um jornalista que criticava o futuro presidente da Câmara de Campina Grande, Marinaldo, e hoje o dito cujo estava elogiando Marinaldo. Não é assim? Isso é do ser humano. É do ser humano. Já está pensando numa verbazinha da Câmara, né? Ninguém é de ferro. Olha, político é o seguinte, eles se entendem. Ninguém gosta de ser criticado. Quem é que gosta? A gente gosta de receber aplauso, elogio, parabéns, presente. Não é assim? Isso é do ser humano. Mas quem se atreve a ser político precisa entender que as críticas virão. Do jeito que vem os elogios, vem também as críticas. Porque político, como eu estava dizendo aqui com os médicos, com as pessoas da área de saúde, são gente, são pessoas iguaizinhas a mim e a você. Eu já cansei de dizer, governador sente dor, governador tem disposição, senador, olha aí o Maranhão doente, deputado, vereador, todos nós temos os nossos problemas. Uns mais, outros menos. Mas todos temos. E não podemos fugir disso. É próprio do ser humano. E às vezes há as injustiças, né, que podem ser corrigidas mais na frente. E eu conheço político que fica revoltado quando se diz certas coisas. Mas não tem como fugir daquilo. Depois eles reconhecem que não é criticar por criticar, não é criticar a pessoa. É criticar muitas vezes uma atitude daquela pessoa, que pode ser equivocada, errada, da mesma forma que pode ser certa, pode ser correta.
Sargento Nogueira, boa noite. Piloto Gavião, Marivaldo no Catolé, meu amigo Jorge Calva do Rio de Janeiro, está em João Pessoa, Irailson, Marcos Marinho, colega jornalista, Evilásio Pereira no Cruzeiro, professores das universidades federal, estadual, particulares, boa noite. Boa noite, François de Alagoa Nova, doutor Rafael Holanda, queridos amigos de perto ou da distância, como dizia Carlos Alberto, sintam-se todos abraçados. Eu fico feliz com a sua audiência, com a sua companhia. Mensagem aqui do meu irmão Bosco, vou ler depois do programa também. 6h47, tenho ainda vários assuntos para tratar com vocês, mas é tudo rápido depois dessas mensagens importantes que eu vou transmitir agora. Ação terça e quarta-feira livre, Ideal Supermercados. Confiram! Tomate quilo de R$ 3,89 por R$ 2,79. Pimentão verde quilo de R$ 3,99 por R$ 2,79. Batata doce quilo roxa de R$ 3,99 por R$ 2,79. Abacaxi unidade de R$ 3,99 por R$ 2,99. Manga em quilo de R$ 2,59 por R$ 1,59. Festival de prêmios Ideal sem comparação. Fim de ano pede encontros e abraços. Mas 2020 é um ano que pede cuidado e paciência. A pandemia de coronavírus ainda não acabou. E respeito e proteção são o melhor presente que podemos dar. Mantenha o distanciamento social e o uso de máscaras quando for confraternizar. Cuide-se agora para ter um feliz ano novo. Uma parceria Rádio Senado. Nós saudamos os queridos amigos ouvintes da cidade de Pocinhos. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas, com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Prígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Ligue para 98182-0102. 98182-0102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Nós agradecemos a todos pela audiência. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Ele atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Não fazer as adequações físicas necessárias para tornar os locais acessíveis às pessoas com deficiência. Isso é capacitismo. Uma parceria Rádio Senado. O Natal está chegando e o Ideal separou várias ofertas de presentes para você. Macarrão Vitarella 500 gramas ninho de R$ 3,89 por R$ 2,99. Toda linha Quality com 50% de desconto na unidade. Kit limpador Veja 500 ml multiuso de R$ 12,99 por R$ 9,98. Embalagem promocional 50% de desconto na terceira unidade. Água sanitária IPE 1 litro R$ 2,59. E no Clube Cliente Ideal R$ 1,99. Ideal Supermercados. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. 18h51, faltando 9 minutos para as 7 horas. Sempre escapam algumas mensagens que eu não consigo ver aqui na hora do programa e só vou ver depois, aí não dá mais tempo a registrar. Mas estou vendo aqui Juscelino Salles, meu amigo doutor Barbosa, lá em João Pessoa,
e recebendo nesse instante uma mensagem da esposa do vereador Pimentel Filho, a Celda. Ela manda a seguinte mensagem: vereador Pimentel Filho permanece internado na UTI do Hospital da Unimed em João Pessoa, em tratamento de insuficiência respiratória provocada pela Covid-19. Na manhã de hoje, houve a necessidade de ventilação mecânica invasiva, recebendo tratamento intensivo, ou seja, o vereador Pimentel está entubado. Conto com o poder de Deus e as orações dos amigos e familiares para que juntos possamos vencer essa batalha. Celda Pimentel. Celda, estamos na corrente positiva. Não é fácil enfrentar uma situação dessas. Não é fácil. Araújo Neto, a gente sabe que você também é um sujeito religioso, que acredita em Deus. Bota o velho Pimentinha, como eu chamo ele aí nas suas orações também. Luizinho do Alda Congó mandou uma mensagem aqui para você, mas como é uma brincadeira, depois eu vou encaminhar. E a mesma coisa está fazendo o Wilson Siqueira, brincando aqui com o Araújo Neto, perguntando se Araújo Neto vai tomar a vacina de João Dória. Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa. Boa noite, Nogueira. Falar em Nogueira, Evandro Nogueira também nos ouve em Fortaleza, Ceará. É o homem da Ceará Rádio Clube. 18 horas e 53 minutos agora. O presidente Bolsonaro esteve ontem na casa de Silvio Santos, lá em São Paulo. Silvio Santos completou 90 anos de idade. Foi homenageado com um selo da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Justa homenagem. Silvio Santos é um ícone da comunicação no Brasil, fenômeno estudado no mundo todo. Pode ser que você não goste do trabalho dele, da televisão dele, mas é um vitorioso. Silvio Santos vendia refrigerante, se você não sabia, fique sabendo, nas barcas que fazem a travessia Rio-Niterói. Vendia refrigerante, na época podia. Hoje em dia tem as lanchonetes instaladas nas próprias barcas. Então, um sujeito que venceu na vida com trabalho. Trabalhou a vida toda e ainda trabalha, merece todas as homenagens. Vi aqui nas redes sociais algumas críticas daquele Zé Bonifácio. Boni foi diretor da Globo, dizendo que Silvio Santos nunca fez nada pela TV brasileira. Quem fez foi você, viu, Boni? Instalando esse cabaré que não é toda a Rede Globo. A Rede Globo tem grandes profissionais, mas a maior parte da programação da Globo só ensina putaria, safadeza. É ou não é? Eu trabalho na Globo. Sim, você é jornalista, faz seu papel, tudo bem. É global, parabéns para você. Está ganhando muito dinheiro? Ótimo. Agora, a maior parte dos programas da Globo só ensina safadeza. Ensina a assaltar, ensina a matar, ensina a botar chifre, ensina a enganar, ensina a mentir. A mulher ter 2, 3 maridos, o homem ter 5, 6, 8, 10 mulheres. Essa parte é boa, entendeu? Essas coisas. É raro um programa. O núcleo de Silvio de Abreu, o núcleo de Jorge Fernando, o núcleo de Valcir Carrasco, tudo cachorrado e putaria, é ou não é? Dá audiência, eu sei que dá. Mas só ensina coisa ruim. Tem bons programas e excelentes profissionais. Não estou aqui desqualificando, não. Agora, resolveu adotar uma linha de produção de audiovisual e baixaria, de putaria, permita uma expressão, de safadeza. Tem outras televisões que também tem. Eu quero ver um negócio desse na Rede Cultura. Não tem. Nem Silvio Santos deixa na dele. Não bota. A Rede Cultura, minha gente, se você não assiste, procure assistir, a partir dos desenhos animados. Os desenhos já são educativos. Não tem um desenho animado que uma criança brigue com a outra, dê um cascudo na outra, corra atrás. Não roda nem Tom e Jerry. Porque Tom e Jerry era um querendo lascar o outro. Não bota pica-pau, não bota. Só bota desenho educativo. Aí os pais não botam esses desenhos para as crianças assistir. Bota desenho que ensina a matar. Tiroteio, videogame, não sei o quê. Não é assim? Aí o menino ou a menina já vão crescendo familiarizados com violência, cachorradas, mentira,
falsidade, essas coisas todas aí que a gente tem no nosso dia a dia. Eu não sou puritano, eu sou o cara mais sem vergonha do mundo, fiquem logo sabendo. Agora, tudo tem sua hora. Tem a hora da seriedade, tem coisa que você pode falar com criança, mostrar com criança, e tem coisa que você só fala com adulto, e tem coisa que você só faz com adulto e só faz trancadinho, guardadinho lá, entre quatro paredes, não é assim? Tudo no seu tempo certo. 6h57. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, aprovou hoje, pelo menos isso. O que mais que eu tenho aqui? Rubinho Barrichello, rapaz, fazendo graça com a gente, com os brasileiros, seus compatriotas, porque todo mundo sabe que a internet está cheia de brincadeira com o Rubinho. Rubinho, sempre dizendo que o Rubinho está lá atrás. Aí o Rubinho hoje, quer dizer, ele leva também na Esportiva, porque se não levasse já tinha endoidecido. Aí hoje ele disse, estou na frente de vocês, estou morando nos Estados Unidos, vou tomar a vacina primeiro do que todo mundo. Diga que eu não estou na frente agora, aí deu risada, pronto. Levou na Esportiva. Isso é como apelido. Botou um apelido, o cara pegou lá, tchau, nunca mais tiram. É desse jeito. Câmara de Campina Grande, vocês pensaram que eu não ia falar? Tem que falar. O que a Câmara de Campina Grande fez ontem, claro que não são todos os vereadores, mas a direção e a maioria dos vereadores resolveu, por continuar sem permitir que, por exemplo, o Ideal Supermercado, o Bom Preço, o Extra, o Atacadão, esses supermercados que tem em Campina Grande, botem os seus postos de gasolina, seus postos de combustíveis. Quem vai a João Pessoa e a Cabedelo sabe que o Carrefour, por exemplo, ali na estrada de Cabedelo, tem o seu posto. Então hoje gasolina é R$ 4,40 por aí nos postos, o posto do Carrefour vende a R$ 3,60. Pronto. Agora só vendo com o cartão dele. Tá certo. Aqui em Campina não querem deixar que isso aconteça. Os donos dos postos e o seu sindicato fizeram um lobby, devem ter conversado os juízes de um bocado de vereador. Vocês sabem como é que conversa o juiz, né? Época de campanha, tal, pronto. A imprensa vai cobrar. Próxima legislatura, podem ter certeza que a imprensa vai cobrar para permitir que isso aconteça em Campinas, para a gente ter o direito de comprar o combustível onde quiser e mais barato. Que onda é essa? Está na hora de terminar o programa. Só para concluir, Ivonete desistiu, foi? Foi? Viu que não tinha mais voto para se eleger, está dizendo que vai desistir? Vá com Deus, já ficou tempo demais. O Cidade em Revista está terminando, boa noite a todos. Lembrem-se que jamais teremos outra quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Hoje é o dia do reservista, porque cada dia é único. Boa noite, felicidades, um abraço, bom descanso, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.